Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz, esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 73, Troca Energética Cósmica. Se você não viu, o link está aqui no card e na descrição, confere lá e volta para cá para a gente ficar todos na mesma página. Deixa eu ajeitar aqui, muito bem. Como é que foi a comunicação, né? A comunicação foi o seguinte, foi uma consciência amorfa, né? Elas apareceram como bolhas, né? Inicialmente, conforme foi progredindo, né, nós percebemos que havia, né? Ele se descreveu como uma poeira de nuvem cósmica encarnada, vamos dizer assim. E olha que interessante, né? São consciências que já não possuem mais forma física, já sofreram descartes, tá? Descartes, né? É o que o espiritismo chamaria de segunda morte, né? Você vai liberando os seus corpos, etc. Isso é importante de dizer, muitas consciências que comunicam conosco, elas estão utilizando para falar com a gente uma forma anterior, antiga dela, da qual ela não possui mais, a qual ela já descartou, mas é uma forma capaz de nos auxiliar a entender a mensagem, tá certo? Então se plasmam dessa maneira. Quando a gente fala em plasmagem, normalmente algumas pessoas levam isso de modo muito pejorativo, muito negativo. A plasmagem, ela é um meio. A plasmagem é, sem sombra de dúvidas, a ferramenta mais poderosa que existe no nosso universo aqui que estamos, tá? Então, como funciona nesse caso? Ela é o meio. Qual que é o fim? É a mensagem. Então, a mensagem é realmente o que importa. E as consciências utilizam uma forma de fazê-la chegar da maneira mais palatável possível, tá certo? E para isso elas utilizam simbologias como as plasmagens. Essas plasmagens muitas vezes são, então, locais onde elas já estiveram, são suas outras formas físicas das quais elas já descartaram, mas que um dia elas possuíram, né? Então, veja que interessante, algumas consciências não vão plasmar uma forma que elas possuíam, porque nós não estamos prontos. Percebam que a plasmagem é uma limitação nossa. Nós precisamos dela. Entendem? Nós não aceitamos o diferente, né? Então, eles têm que vir de um jeito que a gente entenda a mensagem. Se eles falarem de um jeito, do jeito que eles são, trazerem a mensagem do jeito que eles são, a gente vai se preocupar mais com a forma deles do que com a mensagem. Não vai ser entendido. Então, no caso do PCE, as consciências elas vêm muito mostrando aquilo que elas são ou aquilo que elas foram, de modo que nós possamos catalogar, explicar e falar sobre essas raças em algum outro momento, etc. Então, nós nos propomos a isso, certo? É uma das finalidades do projeto. Nós permitimos que isso aconteça dessa maneira, nós queremos, nós desejamos que isso aconteça assim. Então, há este campo para que as consciências apareçam como elas são e, de repente, como comunicante dessa sessão, fale assim, não vou me plasmar, vocês entendem o que eu sou. Vocês têm conhecimento para entender isso, eu não preciso mais me plasmar, certo? Existem outros projetos, outros processos, outras comunicações que essas mesmas consciências vão sentir a necessidade de se plasmarem em algo mais conhecido, mais popular, como um arcturiano, um pleiadiano. Então, até répteis e outras raças que não são bem aceitas socialmente têm que fazer este artifício, mesmo que essas raças não estejam dentro do seu escopo monádico, do seu espectro de encarnações, né? Elas têm que fazer esse artifício porque é importante que a mensagem, que é realmente o objetivo, atinja, tá? Então, explicando esse processo da plasmagem, desse processo de por que a consciência não se plasmou, por que ela não viu essa necessidade e por que muitas consciências que estão amorfas se plasmam, como que isso funciona, etc.
já tivemos algumas no projeto, muitas na verdade, grande parte das que se comunicam dessa maneira, que são já amorfas, elas trazem alguma forma mais palatável para a gente de um passado que ela teve, né? Já aconteceu isso com o Blue Avian, por exemplo. Ele já não é mais um Blue Avian, mas ele apareceu e falou, olha, eu fui assim, né? Então eu tô mais fácil, porque eu não sou mais humanoide, né? Então, esse é o ponto, tá? E qual foi a mensagem? A mensagem foi sobre troca energética no nível cósmico. Então nós estamos falando de bases criacionais. Se vocês pegarem o que foi trazido aqui, vocês vão ver que isso já veio, boa parte do que compõe isso dentro do processo do projeto. Muitas informações dentro da playlist de base cósmicas, vocês vão ver que tem ligação com isso. Então, vamos dar um geralzão, né? Base cósmica é tudo aquilo que é utilizado para criar aquilo que os veículos que manifestaram a vida. Então, no caso do que acontece com esse universo nosso aqui, o universo, essa parte onde estamos do cosmos, a energia vai vir, né? A gente vai chamar de energia ou de matéria primordial, tá? Virá do buraco negro para dentro, que é um outro universo lá, primórdio desse, que sustenta o nosso, certo? Episódio 25, se você não viu, tá aqui. A energia vem de lá para cá, e quando ela chega aqui, aí eu vou usar algumas analogias, tá? Para facilitar. Consciências artísticas, grandes artistas cósmicos pegam essa energia e moldam, que nem o Ghost lá, vai lá e molda, faz o elemento que precisa, daquela partícula primordial. E ele gera nuvens daqueles elementos. Essas nuvens vamos chamar de tintas, tonalidades de tintas diferentes. Cada tinta é uma tonalidade, cada consciência forma a sua. Nicole, de uma sessão com o Ney, disse, uma Yariel, explicou pra gente o que é a 1D e a 2D. E ela explicou que a 1D e a 2D, vamos dizer assim, é onde acontece exatamente a manifestação do que a gente entenderia como essas nuvens que são formadas, consciências formadas ali do vazio. Então, o artista pega aquilo, molda, aquilo então ganha uma tonalidade, uma cor específica e fica bonitinho lá em uma nuvem. Outro termo que nós utilizamos para isso, um hub, né? Nós utilizamos isso em outras sessões, tá? Então o que acontece ali? Aquilo fica parado e aí vem uma outra consciência. Percebam que é coletivo, tá? Vem uma outra consciência, a hora de fazer um planeta. Vamos olhar aqui então o que tem de planejamento para cá. O que vai nascer aqui? Precisa disso. Beleza, então para usar isso aqui, nós vamos pegar então a tinta daquele carinha, aquele branco daquele carinha e tal. Agora vamos fazer a nossa tela e pinta um planeta. Nasce um planeta, um corpo celeste, com as especificações baseadas naquilo que foi definido por projetos coletivos do que nascerá lá, tá certo? Então, utilizando-se dessas ferramentas, o que existe nessas nuvens? Essa energia, essa matéria primordial, é o início da vida. São as primeiras ionas, são os primeiros ciclos evolutivos dos reinos, o primeiro reino que existe, tá certo? Tá lá. Então, nesse estágio, a vida é muito automática, tá certo? A vida ela é muito automática, a coisa acontece tudo programado. Então segue-se essa programação. É tudo instintivo. Quanto maior o nível de instinto, mais se segue essa programação, tá certo? Menos é o livre-arbítrio disso, tá certo? Entendem? Então, estão me corrigindo aqui de que há um período onde o livre-arbítrio some de novo, né? Mas que eu posso dizer isso, de que esse período onde as coisas são muito automáticas é como se não tivesse mesmo livre-arbítrio, porque embora as pessoas que estão observando uma partícula não saibam que ela vai se formar, a própria consciência já entende aquilo que ela tem que fazer, aquilo já vai acontecer, essa partícula ela se transforma em outra, e enfim, aquilo é já programado e seguido, né, baseado naquilo que foi estipulado
pela consciência que a gerou, né? Então percebam, esse processo ele é muito coletivo, tá? Então, o que acontece no processo da criação da manifestação dos planos é isso, tá? E agora que eu disse que fizemos esse apanhado, fica mais fácil a gente entender o que foi explicado nesse vídeo. Foi falado sobre a troca como aceleração de consciência. Então, essa troca energética como aceleração de consciência. Como é isso? Durante o momento onde os artistas criam as telas com as diversas cores, né, que são os elementos químicos, e formam uma física e uma química totalmente própria do local onde eles se encontram, percebam que algumas programações dessas partículas farão com que elas se tornem incompatíveis com o que está sendo pintado. Então, de repente, está pintando lá uma parada muito em tons pastéis e aparece uma cor muito vibrante. Então, vamos aglutinar isso no cantinho ali, em determinado momento isso será transportado. Isso era previsto, né? Talvez não por todos que participam do processo, mas por aquele que definiu que o plano seria esse. Ele entende que aquilo aconteceria. Então aquilo é retirado daquela tela e é levado para uma outra tela que tem mais a ver com os benefícios que vai causar. Quando eu falo benefícios, não vamos pensar que estas massas, esta cor diferente que destoou daquele quadro, está indo para um outro onde ela vai compor uma beleza. Não. Muitas vezes essa massa está indo para um outro quadro onde ela vai deixar o processo muito mais terrível. Vai bagunçar aquilo ali. Ótimo, né? O que ela estará causando, né? Lembra que ele falou de raios gama, né? Raios gama, tudo aquilo que parece que causa anomalias, né? Que a gente não entende como que acontece, né? Que geram, parece vírus, né? Que chega, putz, isso aqui, veio aqui, bagunçou tudo. É disso que nós estamos falando. Então essas partículas que se aglomeram e vão para um outro local para causar isso, o que elas estão fazendo? Elas estão causando adversidade naquele plano. Lembrem-se de Zala. Zala disse que a evolução ocorre em um estado de adversidade. Que isso causa o quê? O que nosso amigo falou aqui, nosso amigo Bolha, ele disse aqui que é a aceleração da consciência. A troca energética, ou seja, sai de um canto e vai para o outro, é uma troca como aceleração de consciência. Ele disse que esse estágio de troca energética do cosmos é definido por um processo de equilíbrio parecido com o nosso sistema bancário de débito e crédito, né? Que ele falou sobre isso. E esse sistema, então, é meio que isso. Você pega dali, né? Vai causar vamos dizer, se nós estudamos sobre isso já, um aparente desequilíbrio. Mas vamos lembrar que o desequilíbrio estará harmoniando o todo, porque a criação está sempre equilibrada, mas ela está equilibrada quando você mede toda a criação. Quando você mede um pequeno pedaço, ela vai parecer muitas vezes em desequilíbrio, porque é na adversidade que se expande. Então é necessário muitas vezes causar desequilíbrio para que haja essa expansão, perfeito? Então, define-se o que vai debitar, o que vai acreditar na energia, vamos dizer assim, baseado nos processos dos projetos que cada um tem e baseado na necessidade de retirar e colocar em outro lugar e o aproveitamento disso, porque vai causar uma diversidade muito específica, né, em determinados níveis de criação. Então, isso é muito planejado e muito programado também, tá certo? E aí teve uma hora que ele falou sobre linhas-lei, né? A troca energética dentro do processo de linhas-lei. E aí ele diz que na verdade é interessante que o ponto que é legal disso é que ele fala que se transmite dados. Cada partícula, tudo que existe é também um dado. É também e que esse dado ele funciona assim. Você tem, ele explicou sobre tudo isso que eu estou falando. Você tem um local onde você existe que vai fazer uma grande mudança, que essas células, essas partículas, elas têm uma memória. E aí, quando há uma necessidade de sobrescrever aquilo, de adicionar novos elementos naquele processo, não se apaga aquilo que já existia. É muito semelhante ao processo dos minerais.
que nós já estudamos aqui, nós estamos estudando sobre os minerais. Você nunca apaga, você adiciona, você acrescenta, né? Então, isso foi um ponto bem interessante sobre como funcionam os processos das partículas, porque você vê, né? Existem vários resets em um processo da criação. Você não pode apagar aquilo que foi feito. Então, é um sistema de segurança, né? Para que não se perca nada daquilo que foi de fato jogado esforço, né, para acontecer, tá certo? E o que mais que rolou de legal, né? Ele falou sobre a distorção humana, sobre o acaso, Deus, né? E isso é bem interessante, né? Sobre a nossa visão equivocada de Deus, né? E nós não estamos, na verdade, sintetizando o processo, nós ainda não entendemos que Deus é algo coletivo, né? Entendeu? Que o que nós entendemos como Deus é totalmente distorcido, mas seria uma coletividade de seres, né? Lembra que eu disse que o processo criativo é a várias mãos, né? Você tem um cara que fez a tinta, o outro cara que fez a outra tinta, tons diferentes de vermelho, tons diferentes de azul, e aí quando você vai montar o planeta, aquelas consciências vão pegando as cores específicas baseado no projeto que foi feito por uma outra consciência, e aí tudo isso é feito a muitas mãos. Então, seriam muitos deuses, entendem? E por que isso acontece dessa maneira? Porque as consciências precisam das suas experiências. Então elas precisam coletivamente colaborar umas com as outras. Como é feito aqui, o que é igual embaixo é igual em cima, né? Em cima é igual que está embaixo, né? Uma lei hermética, tá certo? Então nós temos que... ele até fala sobre... Nós somos codependentes uns dos outros, né? Nós somos codependentes uns dos outros. Então, é sobre isso, né? E lá fora, durante o processo criativo, também há essa interdependência, essa conectividade com os processos, né? Baseado naquilo que cada consciência faz de melhor, que cada consciência se especializou, porque o processo criativo leva muito em consideração o sucesso e a experiência e os fracassos com outros planos, né? Porque o fracasso é muito importante, gente. Isso falando até em termos de mercado aqui, de uma parada para vocês entenderem melhor, assim, quando você quebra uma empresa, muitas vezes, quando você é contratado e você fala, eu quebrei uma empresa, isso tem um valor muito grande, porque você sabe muito do que você não pode fazer, né? Porque você quebrou uma empresa, então você já sabe, tem uma experiência muito grande, que aquele cara que nunca quebrou uma empresa, de repente ele não tem. Então isso é muito valorizado no mercado de trabalho, por exemplo. Por mais paradoxal que possa parecer, porque, né, fracasso a gente acha que não tem vantagem, né? Mas entende? Então até o fracasso, até quando você fala, o projeto ali não aconteceu como gostaríamos, né? Na verdade, vamos dizer assim, algumas consciências não entendem como vai se dar o processo, porque elas não podem entender. A galera do Projeto Terra não entendia tudo o que estava acontecendo aqui. As coisas aconteciam diferentes do que eles imaginavam e eles precisaram ir numa galerinha mais entendida do assunto para perguntar por que aquilo estava acontecendo. E eles já tinham uma visão mais macro do processo e conseguiam explicar uma coisa ou outra. Como a gente aqui, quando vai consultar um guia, uma entidade, alguma coisa, é muito parecido. Então, eles vão lá, eles são informados e aí entendem um processo um pouco melhor e aí começam a entender. Eles também estão no olho do furacão, um nível diferente de aprendizado do que o nosso, mas ainda é um nível muito caótico, vamos chamar assim, né? Até que chega um ponto onde parece que pra gente foi tudo foi muito difícil a vida e tal. Pra ele você vai falar assim, deu um monte de problema, mas no fim eu resolvi. E vai chegar um nível de alguém que vai falar pra você, cara, tudo isso que eles estão falando ocorreu exatamente como planejado. Porque todos evoluíram e aprenderam nos seus devidos processos, nos seus devidos quadrados, nas suas devidas funções que são totalmente diferentes umas das outras. Tudo deu certo. Então, é tipo isso, entendem? Depende, o aprendizado, ele depende muito do ponto de vista que você está avaliando ele. Tá certo? Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês hoje, tá bom? Então,
considerem apoiar o canal, né? Ou pelo Pix, ou pelo Catarse. Os links estão aqui na descrição, tá certo? Muitas novidades estão sendo planejadas para isso. Fiquem espertos aí, nós vamos avisando, tá? Link dos atendimentos também está na descrição. Vocês que precisam de um auxílio ou que vocês que querem passar com algum dos médios do projeto, cada um tem um processo totalmente diferente, né? O Ney está com tarô, né? com constelação, né? Familiar. Então tem o processo de reintegração cósmica da Gisele com o Renan, e o do Michel, que está fazendo um processo fractal muito bonito. Então todo mundo está envolvido com um processo, um projeto diferente um do outro, e isso só tem a somar aqui para o nosso canal, beleza? Para o nosso projeto Comunicação Espacial, beleza? Então é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Agora eu vou correndo a editar o vídeo da semana do sábado, né? É isso. Então beleza, fiquem bem, galera, até semana que vem. Fui, tchau, tchau.